O site paraibano, em parceria com a TV Norte Fluminense, estará realizando uma série de entrevistas. Dentre elas, hoje estamos recebendo aqui o superintendente de Petróleo e Gás e Tecnologia da Prefeitura Municipal de São João da Barra para a gente discutir um projeto muito importante que estará sendo julgado amanhã no STF, que é a redistribuição dos royalties de petróleo. O Hélito Abreu, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. E, Wellington, como que surgiu essa redistribuição da partilha dos royalties? Possível redistribuição, né? Prazer é todo meu, Helder. É muito bom e muito pertinente essa entrevista para poder nós estarmos aí esclarecendo essa pauta tão importante, não só para aqui para o município de São João da Barra, para a nossa região, e por demais importante para o estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que seja uma das pautas mais digamos assim, mais difíceis que o Supremo está enfrentando. O Supremo Tribunal Federal vem enfrentando várias pautas difíceis aí nessa mudança que nós estamos sofrendo na questão da digitalização, inteligência artificial. Acho que ele nunca foi tão acionado como vem sendo acionado aí nessa polarização que a gente está vivendo, nesse mundo polarizado. No Brasil não é diferente. E temos aí agora essa questão da liminar da Carmen Lúcia, que está em vigor desde 2013, que trata sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. Ela deu essa liminar em 2013, né? Mas é aquela questão, eu sempre venho pautando nas falas mensais que a gente faz uma análise sobre a questão dos valores que são repassados, muitas vezes por produção ou por preço do petróleo ou por cotação do câmbio. Então sofrem essas variações, você recebe lá as tabelas, os boletins. Sim. Então, eu sempre falo que a minha maior preocupação sempre foi a questão que nós estarmos recebendo esses royalties em cima de uma liminar. Que liminar, em algum momento, ela vai ser pautada. Né, Helder? E prontamente, quando você me acionou semana passada, eu já me coloquei à disposição para trazer aqui, porque é bom que a população saiba, né, como que isso surgiu, de onde que surgiu. Nós estamos em tempos aí que a gente tem que buscar os dados para estar colocando a veracidade dos fatos. Então, eu já ouvi muita coisa com relação a isso, que foi o governo federal que mandou um projeto de lei, independente seja do governo A ou governo B. Não, Helder, isso aí, eu venho acompanhando isso já há mais de 20 anos que eu atuo nessa área, acompanhando a questão dos royalties do petróleo, não só royalties, ICMS, outras receitas também. E, na verdade, Helder, isso surgiu no advindo da descoberta do pré-sal lá em 2005, 2006, né? A autossuficiência do Brasil. Então, achou-se um grande polígono, né, que é o polígono do pré-sal, fronte aqui ao Rio de Janeiro, que se estende desde do norte do Paraná até o sul do Espírito Santo. Então, uma área imensa, né, onde nós temos uma grande concentração de petróleo abaixo da camada de sal. A gente fala pré-sal porque eles contam de baixo para cima, então é abaixo do pré-sal. Antes do pré-sal, de baixo para cima. E com essa grande descoberta, o governo viu uma oportunidade, digamos assim, de constituir uma forma parecida com o que aconteceu e o que acontece na Noruega, que foi a criação de um fundo soberano, onde esse fundo soberano iria capitalizar esses ganhos maiores da extração petrolífera para, digamos assim, ter um caixa, né, maior para aplicabilidade, principalmente em saúde, educação, e tornar um fundo social. E aí o governo criou uma comissão interministerial e colocou a responsabilidade deles fazer um estudo de como que iria
capitalizar, como queria explorar, como queria capitalizar esse petróleo todo que foi encontrado, que são bilhões de barris de petróleo, né, em vários campos, hoje sendo explorados, campo de Mero, que é um campo só com 12 plataformas, campo de Tupi. Ontem saiu o boletim da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil já conseguiu alcançar mais um recorde de produção, recorde atrás de recorde. Hoje o país ele está aí entre os 5 maiores produtores, 5 ou 6 maiores produtores de petróleo do mundo, né? O Emirados Árabes saiu da OPEP agora, o Brasil já produz mais petróleo do que eles. Eles têm capacidade de produzir mais, mas nós estamos produzindo mais do que eles. Mais. Então, foi criado essa comissão acabou enviando para o Congresso, após 2 anos de estudo, em 2009, 2010, 4 projetos de lei, onde esses projetos de lei, um deles criaria a PPSA, que é a Pré-Sal Petróleo SA, que iria administrar todos os contratos que seriam feitos em cima desses campos que seriam licitados dentro do polígono do pré-sal para extrair esse petróleo, a criação do Fundo Social, a criação do sistema de cessão onerosa, onde a União poderia compartilhar, vender, digamos, e comercializar o petróleo antes dele ser extraído, ainda em subsolo, para poder capitalizar a Petrobras e tornar uma Petrobras uma petroleira maior ainda e capaz de poder fazer a extração desse petróleo, né, ser a majoritária, digamos assim, da exploração petrolífera dessa camada pré-sal. Esse seria o terceiro projeto. E o quarto projeto, que foi onde foi criado o problema, que seria o quê? Um segundo sistema de exploração, que é o sistema de partilha de produção. Onde, no sistema de partilha de produção, a União ela acaba capitalizando mais com relação ao sistema de concessão, que é o sistema antigo, que vinha sendo utilizado pela ANP para fazer as licitações, onde a União fica com a maior parte, fica também com uma parte em petróleo para poder comercializar. E no meio da votação, digamos assim, no Congresso e no Senado do sistema de partilha, houve uma emenda chamada Ibsen Pinheiro, a emenda Ibsen. Um deputado se não me engano, do Rio Grande do Sul, que aí acabou inserindo dentro do projeto de lei também o sistema de concessão. Então, ele não pegava só apenas o que seria descoberto dali para frente, do sistema de partilha. Ele pegou a lei anterior e acabou inserindo na nova lei. E o Vital do Rego, que era então senador da Paraíba no Senado, conseguiu aprovar um projeto de lei no Senado, também fazendo a mesma coisa, alterando, inserindo artigos dentro da lei inicial, e aí acabou atropelando o processo. Essa é a veracidade dos fatos. Acabou atropelando os processos, e aí o que aconteceu? Os congressistas, né, acabaram votando em uma coisa que eles não sabiam, ou sabiam e não levaram em consideração, porque o Congresso tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para tratar da constitucionalidade da lei que é colocada em plenário. Mas acabou aprovando uma lei inconstitucional, porque isso está na Constituição, que é a questão dos royalties, os royalties são devidos aos estados e municípios produtores. Em contrapartida de todo o ônus que a indústria petrolífera traz, né? Macaé, por exemplo, Campos, nós aqui também, todos os municípios, nós temos vários casos de vazamento de petróleo. As cidades elas ficam infradas com relação a questões de saúde, educação,
né? Macaé é um grande exemplo disso. Toda a nossa região aqui, Campos, Goytacazes, o nosso vizinho aqui, São João da Barra, também vive isso daí. Então, isso acabou passando pelo Congresso, passou pelo Senado, foi a sanção da então presidente Dilma na época. Ela vetou esses artigos que tornavam a lei inconstitucional. Mesmo assim, o Congresso acabou derrubando esse veto. Derrubando esse veto, a lei foi promulgada, né? Passou por duas audiências, a lei foi promulgada e ficou criado a PPSA, ficou criado o Fundo Social e ficou criado a seção onerosa e o sistema de partilha. Porém, na hora da lei entrar em vigor, a lei, se não me engano, 12.000, eu esqueci o número dela aqui agora, 12.428, se eu não me engano, o Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Estado do Espírito Santo também, são os estados maiores produtores, né? Rio de Janeiro, que tem uma produção maior de 85%, 85% a 87% da produção, tanto de petróleo quanto de gás, chega a 75% nacional. Eles entraram com uma ação. O Estado entrou, a Alerj entrou, o Estado do Espírito Santo, o Estado de São Paulo e uma associação também, que é a Abrante, que é a Associação dos Municípios Detentores de Instalações de Embarque e Desembarque. E então a Carmen Lúcia, né, fez uma análise da ação direta de inconstitucionalidade e deferiu eliminar em razão justamente da inconstitucionalidade da lei. Porque isso aí é inconstitucional, isso está na Constituição, que isso pertence aos estados e municípios produtores. E desde então a gente vem, né, que eu falo, todos os municípios produtores, e aí eu estava falando até com você antes da reunião, que é importante. Não são só os municípios produtores, Helder. São os municípios produtores, existem municípios que não são produtores também, que serão afetados. Como São Francisco. Se porventura uma lei dessa, acredito eu, espero eu que eu não sou jurista, mas é uma ação que eles chamam contra-majoritária. Por quê? A maioria, né, a maioria dos estados, são 19 estados que estão pleiteando, junto com uma confederação, com a CNM, né, do Paulo Zivkowski, que é uma confederação muito forte, tem uma abrangência dentro de Brasília muito forte. Eles fazem uma marcha de prefeitos todo ano, no mês de maio, em busca de recursos, uma unidade que realmente ajuda muito os municípios, sendo que nessa pauta dos royalties eles estão equivocados, entende? Eles estão indo contra o que é a Constituição. Porque os municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, produtores, eles estão muito preocupados, né? Não com é relação a para essa mim. perda, caso aconteça essa redistribuição, né? E no caso hoje, você como superintendente daqui de São João da Barra, não só falando de São João da Barra, mas falando de todos os municípios do estado, caso isso aconteça, como que você vê a partir da sentença, como que você vê os municípios produtores e até mesmo os não produtores Então, que recebem, né? É por isso que eu falei, é um momento assim de extrema delicadeza, de extrema urgência, extrema importância esse tema aí nesse momento agora, não só para os municípios, mas para o estado do Rio de Janeiro, que vem tendo aí uma crise institucional, com mais um governador que está sendo aí alvo de
investigações, o presidente da Alerj, enfim, a política do Estado está desmoralizada, né? Institucionalmente, a partir do Executivo, e o Legislativo acabou chegando também na casa do Legislativo. E o impacto não vai ser único e simplesmente aqui em São João da Barra, como eu estava falando para você, não são só os municípios produtores. Dos 92 municípios do estado do Rio, não tem um município que não receba menos de 21 milhões de royalties por ano. Então, o impacto são nos 92. Lógico que cada um com um percentual a mais ou a menos em relação ao que isso impacta no orçamento. Alguns têm uma dependência maior, outros têm dependências menores. Uhum. Por quê? Porque alguns são municípios produtores. Por exemplo, Macaé é um município produtor, um município concentrador, então ele tem uma dependência muito grande. Já foi maior, mas tem uma dependência aí de 25% a 30%, acredito eu, de matéria de royalties. Tem outros que têm 40%, tem outros que têm 50%. Maricá, por exemplo, né, que recebe aí bilhões. Saquarema, Niterói, né? Campos do Goytacazes, São João da Barra, nós temos, acredito que devemos estar na faixa de 30%. Então, o impacto é direto, não só royalties não podem ser utilizados em pagamentos de pessoal. Então, esses recursos praticamente são destinados a quê? A verbas de custeio e investimento, né? Então, programas sociais, na área de assistência social, na área de educação, né? Na área de saúde. Então, isso vai impactar a todos os municípios. Nós temos o município de São Francisco, que é um município limítrofe, não é produtor, mas ele recebe royalties, né? E assim temos outros também, por exemplo, de Itaperuna, temos Bom Jesus de Itabapoana, temos São Fidélis, todos recebem royalties. Uns mais, outros menos, mas com certeza, né, qual chefe de família, qual empresa que se você tirar ali 5% do que recebe ou 10% do que recebe, não vai impactar na sua conta, né? É uma conta de luz. Falam em bilhões, né? A estimativa é bilhões. Sim, a estimativa feita pela Firjan é de impacto de mais de 20 bilhões por ano para o estado do Rio de Janeiro. Mas, como eu estava falando para você, esse impacto eles fazem em cima das cotações de hoje, das cotações de petróleo, das cotações de câmbio, da produtividade de hoje, mas sendo que esse impacto pode ser maior dependendo do preço do petróleo, dependendo da produção. Entende? Então, o impacto pode ser muito maior. E sem levar em conta que o estado do Rio ele já perde muito, porque o petróleo é o único produto dentro da cadeia dos produtos que são tributados o ICMS na origem. O petróleo não. O petróleo ele é destinado, ele é tributado no destino. Então, esses estados que estão pleiteando recursos dos royalties, né, se porventura, é por isso que eu falei, é uma ação suprapartidária, contra a majoritária. Porque majoritariamente a maioria que está querendo a distribuição, mas nem sempre a voz da maioria é o correto. Entende? Então, a função do Supremo é justamente fazer valer a vontade da minoria, mesmo que não seja a vontade da maioria, a vontade da minoria que é o correto, que é o constitucional, tem que fazer prevalecer o que está na Constituição. E esses bilhões, como você está falando, é o impacto do Estado. O Estado ele já vive num sistema de recuperação fiscal, né? E aí, se você for conversar com economistas, com pessoas
que já acompanham essa questão desde antes do Estado do Rio de Janeiro deixar de ser capital do Brasil, que passou a ser a Brasília, que o Estado do Rio de Janeiro já vem perdendo recursos, entende? Então, uma possível, digamos assim, até modulação, uma possível perda e até mesmo uma modulação com alguma perda no julgamento de amanhã, caso eu espero que aconteça, tá? Realmente o julgamento, porque você ficar 13 anos aguardando e sempre, todo mês recebendo a questão dos royalties. Eu assisti uma palestra de um promotor público em Búzios, em 2005, que ele falava assim: prefeitos de municípios que são produtores de petróleo, vocês têm que saberem o seguinte: vocês podem dormir recebendo royalties e acordar não recebendo. Então, você imagina essa questão de você receber o seu salário sob liminar. Todo mês você está naquele risco. E, de repente, né, como aconteceu agora o Ricardo Couto, né, que é o desembargador que assumiu após a saída do governador, não pôde assumir, não tínhamos o presidente da Alerj. Então, o presidente do TJ assumiu e ele fez prontamente, né, ele está fazendo uma arrumação, digamos assim, no Estado, e ele prontamente, preocupado com essa questão dos royalties, ele fez uma agenda no Supremo Tribunal Federal e com vários ministros, e o primeiro deles foi o Edson Fachin, que é o presidente do STF. E, ao chegar lá, minutos antes da reunião, o Fachin já pautou. Então, veja você toma conta, digamos, você assume uma prefeitura ou assume uma família ou uma empresa, e de uma hora para outra aquela receita que você está recebendo entra em uma votação e você pode perder tudo. A parte que mais, né, digamos assim, que mais significativa para você no momento. Então, realmente, de muita atenção, um estado de alerta máximo amanhã para esse julgamento, e eu espero que vá. Tem muita gente que fala assim: eu gostaria que fosse adiado. É você adiar o sofrimento. Vai prorrogar. É melhor prorrogar. Eu acho que, em nenhum momento, independente da fé de cada um, tudo quando Deus quer, né? Então, assim, o atual governador, um desembargador, eu acho que ninguém melhor do que ele, como jurista, para chegar lá e para conversar de igual para igual com os ministros do Supremo, porque um presidente da Alerj, um deputado ou um governador, seria uma conversa de um político com um jurista. Já um desembargador é uma conversa de jurista para jurista. Então, digamos assim, eu acho que ele tem uma sensibilidade maior, os ministros o ouvem com uma sensibilidade maior com relação, principalmente, à pauta jurídica e constitucional que a matéria merece. Entende? Então, assim, os ministros, acho que devem levar em consideração a usabilidade dos royalties, como esses recursos são utilizados, o que vai impactar nos municípios, o que vai impactar no Estado do Rio de Janeiro, sim, mas fundamentalmente a questão da constitucionalidade, o que está na Constituição, e isso vai acabar ferindo o Pacto Federativo, né, que é um pacto de distribuição, como eu falei para você, o petróleo é o único produto que a taxação dele do ICMS, o Rio de Janeiro já perde, já tem perda. Então, quando o Estado perde o ICMS, os municípios também perdem, porque o ICMS ele não vem só para o Estado, parte do ICMS é repassado para os municípios. Então, os municípios também já estão perdendo, entende? Então, eu acredito muito, a Carmen Lúcia, no voto da liminar dela, ela foi muito bem fundamentada, foi muito, muito clara, muito objetiva.
ela, como sempre, muito profissional. Sou um fã dela, incondicional, mas eu acredito que amanhã, entrando na pauta, se não me engano, está pautado para as 14 horas. E são muitos, eu acredito que existem pessoas que eu já ouvi alguns relatos que talvez não saia um veredito amanhã, porque são muitos casos de pessoas que são amigos da corte, amicus curiae, né? E então tem principalmente o estado do Espírito do Rio Grande do Sul, o estado da Paraíba, o estado de Goiás, estado do Piauí, são, digamos assim, as peças chaves. Eu acredito que uma das peças mais enigmáticas dessa situação aí é o atual presidente do Tribunal de Contas da União, que é o Vital do Rego, que teve aquele projeto de lei. Lembra quando iniciamos a nossa conversa, eu falei que o Vital do Rego aprovou um projeto de lei enquanto senador no Senado lá em 2011. Hoje ele está presidente do Tribunal de Contas da União. E aí, em 2024, eles elaboraram um relatório com relação à questão da forma de que é calculado os royalties e da forma que é distribuído e utilizado esses royalties. E geraram esse relatório. E aí começou essa pressão, iniciou-se novamente, ela nunca cessou, na verdade, né? Essa pressão da Confederação Nacional dos Municípios, junto com o Vital do Rego, né? O Ibsen Pinheiro já fez a sua passagem, né? Deus o tenha, mas os dois ali sempre estiveram juntos, fazendo essa pressão junto ao Supremo Tribunal, para que vote, né? Coloque em votação essa liminar. Então, o que eu prevejo e o que eu espero para amanhã nessa votação, que pelo menos que a liminar seja pautada, né, que não entre em discussão algo maior, porque se for entrar em discussão para como que está sendo utilizado, como está sendo utilizado, isso aí cabe a cada Tribunal de Contas do Estado fazer a sua verificação, entende? A questão é o que é de direito. O que é de direito seu, o que é de direito, o seu salário, aí você que sabe, você que faz o que lhe condiz, né? Então, cada prefeito, cada município faz o uso dos royalties do petróleo de acordo com a necessidade e com a vontade do gestor. Mas, em se tratando, se por acaso, Helder, uma matéria dessa vier a passar, né? Porque a gente não pode deixar. Eu estou sendo aqui um realista otimista, mas se uma matéria dessa passasse, não vai resolver o problema dos demais estados, dos demais municípios, e vai levar o estado do Rio de Janeiro a um caos financeiro, a uma quebra. O Estado já iniciou esse ano de 2026 deficitário, com um déficit de mais de 26 bilhões. E a nossa região, principalmente, também vai sofrer muito. Então, é um alerta para a nossa população, não só de São João da Barra, que mesmo a pessoa fala assim, mas o município tem um orçamento milionário. Mas se você faz um planejamento, de acordo com o que você ganha. Então, se você vem recebendo esse recurso todo ano, da ordem ali de 250, 300 milhões por ano, se você vem percebendo esse recurso, você se planeja, você faz um orçamento para você utilizar esse recurso, você faz planejamento de obras, você faz planejamento de uso em saúde, educação, E então você quebra todo esse orçamento e a população vai acabar, né, sofrendo com esse déficit. Nós temos um caso bem direto e bem prático, o município de Quissamã, aqui próximo aqui, que o prefeito Marcelo teve que, se não me engano, Marcelo o nome dele, teve que extinguir algumas secretarias
cortar vários cargos, né? Tivemos aqui aqui em São João da Barra, isso por perda de royalties, tá? Por queda na arrecadação, não foi nem por questão de modificação de legislação. Tivemos aqui no nosso município, no período de 2013 a 2016 também, 2013 e 2014, tivemos um pico de arrecadação de matéria de royalties, porque é uma receita volátil, portanto, merece essa atenção especial para você estar acompanhando a volatilidade. Por exemplo, nós tivemos aí, após a eleição do Donald Trump, né, que é o presidente americano, a frase dele é America First. Então, ele é um republicano que tende ele não acredita nas questões climáticas. Então, a intenção dele é produzir cada vez mais petróleo. Produzir e colocar o preço no chão. Entendeu? Então, após a posse dele, nós tivemos uma queda nos preços do petróleo. Portanto, já tivemos aí 2025 uma queda considerável com relação ao que foi percebido pelos municípios e pelo Estado, e com relação a 2024. E agora, em 2026, já tivemos uma constatação no primeiro trimestre de 30%, e agora caiu um pouco para 25%, praticamente, no primeiro quadrimestre, comparado a 2025. Então, você tem que estar sempre acompanhando como que está se desenvolvendo esse recurso, como que está se desenvolvendo essa receita, para você estar fazendo esse enquadramento orçamentário. Agora, imagine você se um projeto de lei desse passa e você perde mais de 85% desse recurso, né? 25% já causa um problema. Você tem que começar a cortar, né? Então, eu sempre faço uma comparação com um orçamento familiar, um orçamento dentro de uma empresa. Por isso que algumas empresas fazem o quê? Entram em recuperação judicial, né? Algumas famílias têm que se endividar, tem que entrar no limite do cheque especial, tem que entrar no limite do cartão de crédito. O município não tem isso, entende? O município não tem. Então, vai fazer o quê? Né? Então, aí você tem que cortar na carne realmente. Aí você tem que acabar cortando cargos comissionados, tem que cortar pessoas que estão trabalhando. Então, é realmente muito preocupante, e eu espero, assim, de coração mesmo, não só aqui para o nosso município, para a nossa prefeita Carla Capucci, mas tivemos aí reuniões. Nós temos a organização dos municípios produtores de João Petro, que o São João da Barra faz parte. Isso. São 11 municípios. Tivemos reuniões, uma com o governador Ricardo Couto, lá no Tribunal de Justiça. Tivemos em Cabo Frio, com municípios ali, o prefeito de Arraial do Cabo. Então, eu sempre falo com alguns prefeitos, o prefeito Frederico, que é o atual presidente. Então, todos eles estão engajados, muito preocupados com essa questão. Então, realmente é um momento preocupante demais, de muita atenção, e eu espero que seja colocado em votação. Eu também estou muito ansioso, já sou ansioso por natureza, mas também estou muito ansioso. Mas eu tenho para mim que isso, né, se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos, e o Supremo vai analisar essa matéria e vai constatar a inconstitucionalidade e manter aí os estados e os municípios como os verdadeiros produtores. Os verdadeiros detentores do direito de perceber esses recursos. Eu vi ontem, saiu até uma nota ontem no Jornal Nacional, e teve acho que foi um economista ou um professor que fez uma análise, ele falou, e é o que eu sempre falo, o Estado do Rio de Janeiro ele não tem culpa por conta da natureza. As jazidas de petróleo estão aqui em frente. Né? A Bahia tem petróleo em terra.
Sergipe, o Nordeste, tem petróleo em terra. Nós estamos vivendo, nós estamos em meio a um ciclo de mudança, que é tão falada e todo mundo ouve falar, né, em transição energética. Nós estamos no meio da transição energética, ela não vai vir. Nós estamos no meio. Quem nunca ouviu falar no BioID, né? Quem nunca ouviu falar porque todo mundo que eu digo assim, né, em todo mundo, mas a maioria, né, assiste um programa, um Big Brother, assiste um programa, um comercial em alguma rede de TV, e não tenha uma rede de TV de canal aberto, até mesmo de streaming, que você não veja um comercial da BYD ou de algum carro elétrico. Então, nós estamos em meio a uma transição energética. E essa transição energética é justamente por quê? Né? Por questões de efeitos climáticos, e estamos tentando, né, digamos assim, entre aspas, a indústria está passando aí uma transformação da indústria 5.0, com inteligência artificial, etc. E tal. É tudo muito interligado, eu sei que não tem muito a ver com o fato, mas também tem a ver. Então, quem nunca ouviu falar sobre isso? E aí eu falo para você, sabe qual a região que vem recebendo bilhões, e aí eu falo de bilhões mesmo, de projetos em matéria de transição energética, indústria eólica, solar, hidrogênio verde? O Nordeste. O Nordeste. Então, o Nordeste, nós temos lá tem o Porto de Pecém, tem o Porto de Suape, são bilhões de projetos, muitos projetos. O Rio Grande do Sul, o Sul, o Centro-Oeste tem as riquezas do agronegócio, da pecuária, o Mato Grosso do Sul. E o Rio de Janeiro deixou de ser capital e, por lei da natureza, ele foi beneficiado pelo petróleo. O Nordeste tem o sol abundante, ventos em abundância. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos, digamos que descobre uma jazida de terras raras, de lítio ou de algum outro minério, ou de uma jazida de ouro imensa no Mato Grosso ou em Goiás. Por ser essa riqueza natural deles lá, nós vamos fazer o quê? Tem que dividir com todos, entende? Então, não vejo justiça dessa forma, entende? Então, o Wellington hoje, para a votação amanhã, é um Wellington otimista de que o projeto seja votado, mas que seja... Exato. Que seja favorável, né, dentro como fala aquele árbitro, dentro das 4 linhas ali da Constituição, seja favorável aos estados e municípios produtores. Caso contrário, é uma falência para o estado do Rio de Janeiro e não vou dizer uma dor de cabeça, mas uma enxaqueca muito forte para nós aqui de São João da Barra, para a nossa região e para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, eu falo, por exemplo, com o prefeito de Ilhabela, falo com o prefeito de São Sebastião, de São Paulo, tem municípios do Espírito Santo, Linhares, Presidente Kennedy aqui ao lado, né? Tem muitos outros municípios. Então, Wellington, muito bom recebê-lo aqui. Né? Eu que agradeço. Esse assunto foi bem esclarecedor e vamos torcer para que amanhã seja um voto favorável. Né? E se porventura também tem a possibilidade de residir, por exemplo, um ministro pedir vistas, mas já foi modificado, acho que o regimento interno da casa, ou algo assim, lá do Supremo, que as vistas, vistas ao processo, os processos antigamente eram processos físicos, né? Então, quando você pega um processo que tem 2, 3 montantes de aquela pilha de processo, que tinha que encaminhar aquilo para um ministro para ele fazer a análise. Hoje não, tudo eletrônico. Então, quando você, como ministro, pede vista a um processo, ele simplesmente, né, digamos assim, com um clique,
já destina aquele processo para o seu gabinete. A partir você saiu da mesa, o processo já está contigo. Então, ele só tem um prazo máximo ali de fazer a vistas que ele achar necessário por 90 dias. Por isso que eu falo, eu espero que seja colocado em pauta amanhã e que amanhã mesmo dê a oportunidade de cada um fazer a sua defesa, fazer a sua... né, a sua... Porque prorrogar pode do ser que mais ficar uma prorrogando, né? Não, vamos colocar para o ano que vem, vamos colocar para outro, para daqui a um mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses. Então... E você que já esteve presente com alguns prefeitos dos municípios, como que você vê essa situação deles hoje, avaliando os pensamentos deles, né? Você acha que eles estão como? Eles estão mais ansiosos do que eu. Né? Mais ansiosos do que eu. Não só prefeitos. Já se programando para fazer alguns cortes, caso a preocupação, Helder, não é só dos prefeitos. A preocupação é dos vereadores, a preocupação dos prefeitos, a preocupação é dos deputados estaduais. A deputada estadual, nossa deputada Carla Machado, ela fez uma excelente requisição, lá, uma solicitação na Alerj, onde semana passada teve uma audiência pública, onde se fez presente lá a ANP, a FEComércio, a Firjan. Então, o levantamento que essas instituições fazem, principalmente a Firjan, ontem teve a fala do presidente da Firjan também, não só, por exemplo, o levantamento da Firjan é de perda de 311 mil frentes de trabalho no Estado. Você entende? Então, o Rio de Janeiro é por demais importante para o país, como economia, né? como unidade, Estado da Federação. Então, é uma frente única, independente de partido, independente de questão, não tem ego, somos todos um só, e não tem uma organização, uma região. Não, estamos todos juntos. Apreensivos e na esperança que realmente essa pauta seja finalizada e com um final feliz. Final feliz entre aspas, né? Porque é aquela coisa, royalty e petróleo é finito. Como eu falei, estamos em um processo de transição. O país está cada vez mais produzindo petróleo, Temos uma presidente da Petrobras que eu pessoalmente tenho uma admiração enorme por ela, a Magda Chambriard, uma exímia administradora, está conduzindo muito bem a empresa, devido até mesmo a essa questão da produtividade que nós estamos tendo atualmente do petróleo, no Brasil. Nós estamos exportando muito petróleo. E essa exportação de petróleo que nós estamos tendo, 40% do petróleo, como por exemplo, ela é feita aqui pelo São João da Barra, pelo Porto do Açu. Sim. O que nos garantiu agora, recentemente, em 2022, um enquadramento como instalação, o município detentor instalação de embarque e desembarque, que beneficiou a Campos do Goytacazes, beneficiou também a São Francisco, como eu falei para você, não é município produtor, mas ele, por ser litorâneo e por ser confrontante aqui com o São João da Barra em território, ele acaba sendo beneficiado. E agora, recentemente, né, um processo que entramos em 2017 na gestão da então deputada Carla, ela estava como prefeita, conseguimos mais de 270 milhões de retroativos, 99 milhões para São João da Barra, um pouco menos para Campos, mais uns 75 milhões acredito eu, para São Francisco de Itabapoana, que isso vai estar vindo parceladamente. Já começou a ser pago, distribuído esse mês. Então, para que isso dê continuidade e para que possamos alcançar outros objetivos que temos em pauta
Aí, graças aí à movimentação petrolífera que o Porto do Açu vem tendo aqui no município, temos outras pautas também. Então, assim, não só para garantir o que temos hoje, mas para garantir também que nós possamos buscar outras receitas futuras maiores para o município. Então, Wellington, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado. Pela primeira vez, né? E quem sabe a gente teremos outras oportunidades também para a gente debater a vitória, né? Dos municípios produtores, para estar ali fortalecendo, a gente não ter mais prejuízo nenhum. Havendo a votação amanhã e tendo um ponto final, estou à disposição para vir aqui para poder fazer uma explanação a respeito do assunto. Então tá bom, Wellington, muito obrigado. Obrigado a você. Espero que tenha esclarecido tudo para os leitores, né? Vamos aguardar amanhã e, se Deus quiser, vamos sair vencedores. Vencedores, isso aí. Uma boa tarde, Wellington. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado a você.